O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui com vocês, na sua casa, para te falar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas que deixam Ele agir. Nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus. Eu demorei muito para aprender e até hoje, muitas vezes eu tenho dúvidas se eu estou realmente ouvindo a voz de Deus ou se é alguma coisa da minha cabeça, um desejo do meu coração que eu acabo achando que é a voz de Deus. Mas existem pessoas que conseguem ouvir essa voz com maior facilidade, quando há uma entrega maior. E o problema é quando a gente consegue ouvir a voz de Deus, quando a gente consegue entender o que Deus quer da gente e a gente simplesmente não obedece. A gente escolhe seguir o outro caminho. Porque você já parou para pensar por que Jesus morreu por você na cruz? Ele morreu para que você fosse livre, isso mesmo, para que você fosse livre para fazer o que você quiser da sua vida. Ele morreu para que você fosse livre e pudesse fazer as suas escolhas, porque Ele queria que você escolhesse obedecer. Não que você obedecesse porque Ele é um Deus bravo e carrasco e está te obrigando, mas porque você o ama tanto quanto Ele te ama. Apesar de que essa parte é difícil, né? Porque as pessoas fazem alguma coisa com a gente fica chateado e logo já para de gostar, já está inimigo. Deus não. Você já pensou que mesmo naquela hora que você fez alguma coisa que você sabe que é totalmente contra tudo que Ele espera de você, Ele ainda te ama? Ele está ali pronto para você, de braços abertos? Hoje o testemunho que a gente vai contar aqui fala um pouco disso. Fala de uma pessoa que teve um chamado. Essa pessoa sabia desse chamado, mas por N circunstâncias, por muitos problemas e dificuldades na vida, e que não foi uma vida fácil, ela acabou se desviando desse chamado. Não porque ela quisesse desobedecer a Deus. No meu caso, eu escolhi não obedecer. Mas ela não é que ela quisesse. Ela foi entrando por um caminho que quando ela percebeu, ela não conseguiu voltar mais. Mas o Senhor é misericordioso. E o Senhor estava esperando essa moça para o dia que ela decidisse voltar. Para o dia que ela falasse, Senhor, eis-me aqui. Eu espero que o dia que o Senhor que Ele tenha marcado para te encontrar, já tenha chegado. E se ainda não tiver chegado, que você possa ouvir esse testemunho e pensar seriamente a respeito disso. Hoje a gente vai contar aqui a história da Poliana Nascimento. Oi, Poliana, seja muito bem-vinda. A gente já contou o seu testemunho no portal. Aqui a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho mais da sua vida. E eu queria te dizer que é uma honra te receber aqui. Amém. A honra é toda para Deus, né? Que Deus seja louvado nas nossas vidas. Tudo é permissão de Deus. E eu agradeço muito a rica oportunidade de estar aqui, né? Nessa noite com você. Amém. Amém. Poliana, você se converteu na sua adolescência, né? Você não teve uma infância fácil, foi uma infância de luta, de pobreza. Mas lá no iniciozinho, ainda que as pessoas acreditassem de uma forma diferente, o Senhor já te deu um livramento logo que você nasceu, não foi isso? Isso. Quando eu nasci, a minha mãe tinha feito uma promessa, porque eu nasci praticamente morta, e ela fez uma promessa e colocou meu nome de Poliana Aparecida. Mas eu ainda não entendia o mover, o que Deus queria falar comigo, né? E ali eu peguei, nasci, ela fez essa promessa e comecei minha infância. Você foi curada? Fui curada. Nasci, fiquei bem, para a glória de Deus. Amém. Porque Deus já tinha um plano nas nossas vidas. Às vezes a gente não entende, Verdade. Mas Deus tem um plano nas nossas vidas. E aí, quando foi com 12 anos, eu perdi minha mãe, eu e meu irmão. Ele tinha 2 aninhos e eu tinha 12. E aí eu comecei a sofrer, né? E você cuidava dele? Você assumiu o seu irmão ou foi cada um para um lado? Não, cada um foi morar na casa de uma tia. Eu fui morar na casa da minha tia. Primeiro eu fui morar com meus avós, né, com a tia Cláudia. Depois eu fui morar com a tia Taninha. Só que antes de morar com ela, meu avô chegou, eu era muito desobediente.
entregou eu pro meu pai, que eu conheci meu pai praticamente com 10 anos. E aí entregou, eles eram espíritas. Eu comecei também a frequentar o espiritismo, porque meu avô, eu acho que todos devem conhecer, era o Sr. José Ambrósio que benzia. Ah, ele é famoso. É. Então ali eu comecei a frequentar os terreiros de macumba, comecei a saber mais coisas sobre espiritismo e comecei a entrar no espiritismo sem entender, porque para ficar lá eu tinha que estar mexendo, porque todo mundo lá era espírita. Então eu comecei a mexer no espiritismo e meu pai também me pedia para me estar desenvolvendo. Eu fui média, comecei a cambonar a pombagira e depois disso que eu cambonei, eu comecei já a pegar os erês, né? Erês é os meninos de Angola, que eu não entendia também. E nessa brincadeira eu nunca acreditava muito nos espíritos. Fazia as obras lá, entregava as oferendas nas encruzilhadas, mas não entendia muito. E eu ficava sempre brincando. Eu falava, que é isso? Isso é brincadeira. E eu sempre ficava debochando dos espíritos. Até que dia... Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Não tenho, nem imagino que seja isso. Isso é... Assim, para quem viveu lá, vê que isso Deus não agrada, né? Mas aí, e chegou um dia, porque você ficava debochando, você não entendia, ficava debochando. Quando a gente não conhece, o que a gente faz geralmente é isso, né? Eu tinha 15 Independente anos. de religião, ou católica, ou espírita, ou evangélica, qualquer religião a gente debocha. Isso. Não conhecendo, a gente debocha. Aí eu começava a debochar, até que um dia os Exu lá começou a fazer coisas que não agradavam. Porque eu acordava machucada, acordava toda batida, porque quando eles falam com você para fazer alguma coisa e você não faz, eles te dão couro. Você não vai entender que couro é esse. Mas mesmo. No outro dia, você acorda marcado. Para Jesus, quantas vezes a gente fala, não, eu não quero Jesus agora, Jesus, eu não vou fazer isso agora, eu não tenho interesse. E agora no centro de macumba você tem que fazer. Porque se você não fizer, eles tratam com você, eles te batem sem você saber. No outro dia, seu corpo acorda todo marcado. E assim era. Eu não fazia, eu ficava debochando demais dos Exu. E ficava, porque eu era uma meninona, então eu debochava de tudo. E até que eu aprendi que não podia debochar. Porque às vezes Deus fala com a gente para fazer a vontade dele, não quer. E quando as pessoas servem ao diabo, você pode ver que faz a vontade querendo ou não. Porque ele faz você fazer, você tem que obedecer. É tanto que ele te chama de cavalo e de minha égua. Então, assim, ele não te considera como um filho, como Deus é maravilhoso. Deus considera nós como filhos. Ele nos chama como filho. E o diabo não, o diabo te chama de minha égua, de meu cavalo. Então, olha como que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E como que você saiu disso? Como que... Até que um dia... eu estava na casa da minha prima, morava lá, né, com meus avós. Eu acendi uma vela para a alma da minha mãe. E na acender essa vela, um diabo entrou dentro do corpo da minha prima e falou que eu tinha acendido para matar ela. Só que não foi. Perante o Senhor não foi. E nisso eles me expulsaram de casa. E aí eu não tive lugar para morar. Fui morar com minha tia Tânia. Aí na casa da minha tia Taninha eu comecei a desobedecer. Saí de lá, fui morar no serviço. Arrumei o pai do meu menino, do João Vitor. E seu filho mais velho. Isso, ele tem 13 anos. Comecei a sofrer, porque eu descobri que ele era um homem casado. E aí eu não quis ele mais, ele pegou e me deixou numa casa. Você descobriu depois que você já estava grávida? Depois que eu já estava grávida de 5 meses, que a esposa dele apareceu. Me levou para mostrar onde que ele morava, que ele tinha filhos e tudo. E aí eu descobri, aí eu falo que eu comecei... o meu pão que o diabo amassou. Porque eu engravidei, tinha vezes que eu não tinha nada para comer, época de Natal, quantas vezes eu comi papel higiênico com água para encher minha barriga, porque eu não tinha o que comer. Então, eu sofri, mas sofri porque eu não obedeci e não fui para os caminhos do Senhor, né? E tudo tem uma consequência. Se hoje você faz um mal para alguma pessoa, você vai ter uma consequência lá na frente. E sofri muito quando eu fiquei grávida, era perto de época de Natal. Eu senti o cheiro e ia para dentro do quarto, ficar ali trancada, porque eu não tinha o que comer, eu não tinha nada
só tinha água para tomar. E os vizinhos, às vezes, eles gritavam: Poliana, vem cá, eu vou te dar um prato de comida, tem uma comida melhorzinha aqui para te dar. Mas não era sempre que eu podia pedir vizinho, pedir família. Então eu sofri muito. Até que um dia eu resolvi tomar uma posição na minha vida. João Vitor nasceu, meu parto estava amarrado, minha tia foi na Universal, orou e levou um cajado. Eu 3 dias dentro do hospital, sem ganhar João Vitor. E quando ela orou, o cajado se entortou todinho na minha barriga. E aí ela falou: Poliana, eu creio que agora esse menino não nasce. E aí deu aquela vontade de ir no banheiro e João Vitor nasceu. Mas não acabou meu sofrimento aí. Meu sofrimento continuou. Minha tia Iraci me ajudou, deu todo o enxoval, deu toda a assistência para mim. Mas aí a gente tem que levantar, procurar um serviço, alguma coisa. Sim. Só que aí eu comecei... E você tinha quantos anos, Poliana, nessa época? Eu tinha 18. Eu comecei novamente, minha tia mudou, me deixou na casa que era de testamento, né? Ia estar passando para frente quando vendesse. Eu comecei a passar fome novamente e não tinha o que comer. E agora era você e seu filho, né? Agora era eu e o João. Quantas vezes um vizinho chegava com um prato de comida e me dava, eu amassava e dava o João Vitor para sustentar ele, porque o meu leite já não sustentava mais. Fiquei muito magra. Hoje é tanto que se as pessoas falam assim, emagrece, eu falo: eu não vou emagrecer não, porque vocês não sabem o que eu passei. Aí fui para a igreja. Mais uma vez eu fui e falei: Deus, toma conta da minha vida hoje, porque se o Senhor não fizer algo na minha vida, eu vou me suicidar, porque eu não aguento mais. Tá difícil. E aí eu tinha terminado com o Wellington antes, que é o meu esposo amado, tinha terminado com ele para ficar com o pai de João Vitor. A reviravolta, né? Quando é de Deus, não adianta você correr. Deus vai te abençoar, você querendo ou não. Quando eu saio da igreja, eu vejo o Wellington. E aí eu vi o Wellington, e nós dois começamos a namorar. Com 1 mês a gente já estava amigado, minha vida começou mais ou menos a ser mudada. Amigamos, fui para casa dele, mas aí ele já estava usando drogas. Você falou que ele tinha entrado nesse mundo das drogas porque... por tristeza mesmo, porque você tinha... terminado com ele, né? Aí ele voltou, ele foi pro mundo das drogas, começou a usar maconha, começou com a fraquinha, com a maconha, depois foi com a cocaína. E ali ele usava várias vezes a cocaína. Fui atrás dele em Boca, e ele veio me espancando, né? Porque quando a pessoa tá doida, ela fica meio louca quando ela tá drogada, ela não sabe o que ela faz. Ela não tem consciência do que ela tá fazendo, né? Não, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. No outro dia que ele ia ver, ele falava: nossa, foi eu que fiz isso com você, amor? Eu te machuquei? Falei: foi, Wellington, porque eu fui te buscar lá na Boca. Eu não aceito você com essas drogas. E aí começou a trajetória. Até que voltei, eu não estava mais na igreja. Voltei para a igreja e falei... A gente tem mania de fazer isso, né? Você ora, pede ao Senhor uma bênção, aí o Senhor te concede aquela bênção. Aí o Senhor, assim que você recebeu, você para de ir, né? A gente faz isso. Ai, Senhor, ora lá, eu preciso de um carro, se o Senhor me der um carro, eu vou buscar os irmãos, vou dar carona, aí ganha o carro, não vai nem no culto mais, né? A gente é mestre nisso, né? Aí a gente fala assim: ah não, Jesus, já consegui a bênção, não preciso de Senhor. Preciso mais não. Agora eu fico quietinha, só que aí eu fui, conversei com minha prima Paula, falei assim: Paula, se não mudar minha vida, Paula, eu vou me suicidar. Eu não aguento mais, eu já tô cansada. O Wellington me bate, tá me machucando, tá doendo. Ela falou: vamos pra igreja, porque quem vai mudar seu marido é Jesus. E ela também era espírita, era toda a família espírita, e ela já estava orando para Deus também me tirar do mundo da escravidão. E aí ela foi, se converteu, toda a família minha, da parte do meu pai, se converteu. Hoje a família da minha mãe também, para a glória do Senhor, estão se convertendo. Só falta algumas pessoas, mas vão se converter todos para a glória do Senhor, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu confio nas promessas dele. E aí eu fui, ela falou assim: vamos na igreja, eu vou te levar para a igreja, porque Jesus é a solução. Eu falei: que Jesus? Jesus está deixando eu sofrer demais, que Jesus é esse que deixa eu sofrer desse jeito? E ela falou: não fica assim não, vamos para a igreja. E aí tudo deu errado na hora de ir para a igreja. Tudo complicou. Só que aí achei o endereço e falei: eu vou. E fui.
Aceitei. Quando as igrejas antigamente, quando você entrava na igreja, você até falava, nossa, que presença que se sente. Que ambiente diferente, né? A gente já o dia que eu converti, eu já comecei a chorar lá na porta mesmo, entrando. Deus, não, antigamente as igrejas te abraçavam mais, sabe? Te dava mais amor a cada dia que passava. Você entrava pela porta e você já falava, Deus tá nesse lugar aqui mesmo. E assim, foi tremendo, fui pra igreja e aí comecei. E aí você aceitou Jesus nessa igreja? Aí aceitei o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Poliana, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, é bem rapidinho mesmo, e a gente volta para contar o final dessa história. Amém.